A maioria das pessoas acredita que o maior problema financeiro da vida é ganhar pouco dinheiro. Essa ideia é repetida tantas vezes que acaba parecendo verdade, mas não é. Todos os dias, milhões de pessoas acordam cedo, trabalham duro, se esforçam para economizar, tentam investir quando sobra alguma coisa e fazem exatamente o que disseram que deveriam fazer. Mesmo assim, chegam aos 50 ou 60 anos com a sensação de que algo não deu certo. Não porque foram irresponsáveis, não porque foram preguiçosas, e nem porque desperdiçaram tudo o que ganharam. Elas trabalharam, elas tentaram, elas se esforçaram. O problema é outro. Existe um erro silencioso, tão comum que quase ninguém percebe. Um erro que não aparece de uma vez, que não causa dor imediata, que não vira manchete, mas que age todos os dias, em pequenas decisões aparentemente inofensivas. Esse erro não está ligado ao quanto você ganha, está ligado à forma como você pensa. Mais especificamente, a forma como você pensa sobre tempo, dinheiro e decisões. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando melhorar o resultado financeiro, sem nunca questionar o próprio processo mental. Elas procuram o investimento certo, o momento ideal, a oportunidade perfeita. Mas raramente param para refletir se estão jogando o jogo certo com a mentalidade certa. E aqui existe uma diferença fundamental entre quem constrói patrimônio e quem apenas gira dinheiro a vida inteira. Enquanto uns reagem ao que está acontecendo agora, outros tomam decisões pensando em décadas. Enquanto uns se preocupam com o próximo mês, outros estruturam escolhas que não precisam ser revistas o tempo todo. Essa diferença não é visível no curto prazo, mas se torna brutal com o passar dos anos. Se você já sentiu que trabalha muito, mas constrói pouco, se já teve a sensação de estar sempre ocupado financeiramente sem sair do lugar, este conteúdo é para você. E se esse tipo de reflexão faz sentido, se inscrever no canal é a forma mais simples de continuar recebendo conteúdos assim, sem promessas vazias, sem atalhos perigosos e sem ruído desnecessário. Porque pensar bem sobre dinheiro é uma habilidade rara e extremamente valiosa. Neste vídeo, vamos falar sobre o erro número 1 que destrói riqueza no longo prazo. Não é um erro técnico. Não é algo que se resolve com uma planilha melhor ou com mais informação. É um erro de mentalidade. Um erro cometido por pessoas inteligentes, bem-intencionadas e disciplinadas. Um erro que parece lógico no momento em que acontece, mas que cobra um preço altíssimo com o tempo. Antes de revelar qual é esse erro, precisamos entender por que ele parece tão normal, tão aceitável e tão difícil de perceber. Porque quando algo parece normal demais, é exatamente aí que mora o perigo. O erro mais perigoso raramente parece um erro. Na maioria das vezes, ele se apresenta como bom senso, como prudência, como cuidado. É por isso que quase ninguém o questiona. Desde cedo, somos ensinados a reagir, a corrigir rapidamente, a mudar de rota sempre que algo parece fora do lugar. Se algo não está funcionando agora, a lógica comum diz que precisamos agir agora. Esse padrão funciona muito bem para problemas imediatos, mas funciona muito mal para decisões que dependem de tempo. O cérebro humano não foi projetado para pensar em décadas. Ele foi moldado para sobreviver ao presente, para evitar dor agora, para buscar conforto agora. E esse instinto, que nos protege em muitas áreas da vida, se torna extremamente caro quando aplicado ao dinheiro, porque dinheiro não reage bem à pressa. O problema invisível começa quando as pessoas confundem cautela com reação, inteligência com movimento e controle com intervenção constante. A cada pequena oscilação, surge a sensação de que algo precisa ser feito.
A cada notícia, a cada opinião alheia, a cada comparação, a mente entra em alerta e agir passa a ser visto como virtude. Mas ao longo do tempo, essa necessidade constante de ação impede qualquer processo de amadurecer. É como tentar aprender algo novo mudando de método toda semana. Nada cria raiz. Outro aspecto invisível desse problema é que ele é socialmente reforçado. As pessoas falam sobre ganhos rápidos, sobre oportunidades do momento, sobre quem acertou recentemente. Quase ninguém fala sobre permanecer, sobre esperar, sobre não fazer nada quando nada precisa ser feito. O silêncio do longo prazo não gera histórias interessantes, não gera conversa, não gera validação social. E o ser humano sente necessidade de validação. Por isso, decisões calmas e pacientes parecem erradas quando comparadas à agitação constante dos outros. Esse erro também se esconde na forma como as pessoas avaliam sucesso. Resultados imediatos são supervalorizados. Processos consistentes são ignorados. Se algo não mostra retorno rápido, é descartado como ineficiente. Mas as maiores construções financeiras da história foram invisíveis durante grande parte do caminho. O problema é que ninguém percebe o custo disso no curto prazo. As consequências aparecem apenas depois de muitos anos, quando o tempo que deveria ter trabalhado foi interrompido vezes demais. É por isso que tantas pessoas olham para trás e não conseguem apontar um grande erro específico. Elas não quebraram, não fizeram apostas absurdas, não cometeram loucuras evidentes. Elas apenas reagiram demais. Tomaram decisões pequenas, aparentemente inteligentes, mas desalinhadas com o tempo necessário para que algo cresça. Se você já sentiu dificuldade em manter um plano sem mexer nele, se já sentiu ansiedade quando nada acontece, se já confundiu silêncio com erro, você não está sozinho. Esse problema é invisível justamente porque ele parece normal. E é exatamente isso que o torna tão perigoso. Se esse tipo de análise ajuda você a enxergar o que normalmente passa despercebido, um simples like já sinaliza para o YouTube que esse tipo de conteúdo merece continuar aparecendo. Agora que entendemos por que esse erro se esconde tão bem, fica mais fácil encarar a verdade central do vídeo. No próximo bloco, vamos finalmente nomear o erro número 1 que destrói riqueza no longo prazo e entender por que evitá-lo é mais importante do que qualquer investimento específico. Chegamos ao ponto central deste vídeo. O erro número 1 que destrói riqueza no longo prazo não é técnico, não é falta de estudo e não é falta de oportunidade. É um erro de alinhamento de tempo. Mais especificamente, é pensar no curto prazo ao tomar decisões que só funcionam no longo prazo. Esse é o erro. Ele acontece quando alguém trata decisões financeiras como se fossem problemas urgentes, quando, na verdade, são processos que precisam de anos para amadurecer. O curto prazo é emocionalmente intenso. Ele grita. Ele provoca medo e euforia. Ele exige respostas rápidas. O longo prazo, por outro lado, é silencioso, não oferece validação imediata, não dá sensação de progresso constante e, exatamente por isso, é ignorado pela maioria. Quando uma pessoa pensa no curto prazo, ela começa a confundir duas coisas completamente diferentes: movimento e progresso. Movimento é ver o preço subir ou cair. Progresso é permitir que uma decisão correta tenha tempo suficiente para produzir resultado. Pensar no curto prazo leva a comportamentos que parecem lógicos quando analisados isoladamente. Vender porque caiu, trocar porque alguém está ganhando mais rápido, entrar porque agora vai. Nenhuma dessas decisões parece absurda no momento em que acontece. O problema é o efeito acumulado. Cada vez que alguém reage ao curto prazo,
Ela interrompe o trabalho do tempo, e o tempo é o principal multiplicador de riqueza. Warren Buffett entendeu isso muito cedo. Enquanto muitos tentavam prever o mercado, ele percebeu que o maior risco não era errar uma previsão. O maior risco era agir demais. Agir por emoção. Agir por comparação. Agir para aliviar desconforto psicológico. Buffett sempre deixou claro que boas decisões financeiras não precisam ser revistas o tempo todo. Elas precisam ser mantidas. Pensar no curto prazo transforma investimento em uma sequência de apostas emocionais. Pensar no longo prazo transforma investimento em construção, lenta, entediante e extremamente eficaz. É por isso que tantas pessoas inteligentes acabam com resultados medianos. Não porque não sabem o suficiente, mas porque não conseguem sustentar boas decisões quando o curto prazo começa a incomodar. Se você está percebendo agora que muitas decisões financeiras do passado foram tomadas mais para aliviar emoções do que para construir algo sólido, essa percepção já é um avanço enorme. E se esse tipo de conteúdo ajuda você a pensar melhor antes de agir, se inscrever no canal é uma forma simples de continuar desenvolvendo essa habilidade rara. No próximo bloco, vamos sair da teoria e olhar como esse erro se manifesta na vida real. Porque é na prática do dia a dia que o curto prazo causa mais estrago, quase sempre sem ser percebido. Pensar no curto prazo raramente parece um erro no momento em que a decisão é tomada. Na maioria das vezes, parece exatamente o contrário. Parece prudência, parece cuidado, parece inteligência. É assim que esse erro começa. Imagine uma pessoa comum, não alguém irresponsável, mas alguém que trabalha, economiza e tenta fazer o certo. Ela começa a investir com uma ideia simples: guardar dinheiro para o futuro. No início, tudo parece sob controle. Ela escolhe um caminho razoável, lê algumas coisas, escuta conselhos e segue em frente. Então, acontece a primeira queda. Nada mudou de forma estrutural. A economia continua existindo. As empresas continuam operando. O plano original ainda faz sentido. Mas o preço cai. E nesse momento, algo muda dentro da mente. A queda não gera apenas perda financeira. Ela gera desconforto psicológico. A pessoa começa a se perguntar se errou, se foi ingênua, se deveria ter esperado mais. Ela não vende porque analisou profundamente. Ela vende porque quer parar de sentir aquela sensação. Vender traz alívio. É como fechar uma ferida emocional. Algum tempo depois, o mercado se recupera. O preço sobe novamente. Agora surge outro sentimento: arrependimento. A pessoa olha para trás e pensa que saiu cedo demais, que talvez tenha sido precipitada. Então, ela entra novamente, quase sempre mais tarde, quase sempre mais cara, quase sempre com menos convicção. Esse ciclo parece pequeno quando acontece uma vez, mas raramente acontece apenas uma vez. Ele se repete ao longo dos anos. Compra com esperança, vende com medo, volta com arrependimento. Cada repetição parece insignificante, mas, juntas, elas constroem um padrão extremamente destrutivo. O tempo, que deveria ser o maior aliado, é constantemente interrompido. Outro exemplo muito comum acontece com estratégias. A pessoa começa com um plano. Depois vê alguém ganhando mais rápido em outro lugar. Ela não muda porque o plano falhou. Ela muda porque se sentiu deixada para trás. Meses depois, surge outra promessa, outra estratégia, outro caminho aparentemente melhor. E ela muda novamente. Não porque analisou profundamente, mas porque o curto prazo cria a sensação de urgência. Nenhuma dessas mudanças, isoladamente, parece absurda. O problema é que nenhuma estratégia funciona quando é abandonada cedo demais. O curto prazo
Também cria a ilusão de que estar sempre fazendo algo é sinal de inteligência. Sempre ajustar, sempre reagir, sempre otimizar. Mas na prática, isso gera mais custos, mais erros e mais desgaste emocional. Impostos, taxas, entradas e saídas mal calculadas. Ao longo de 20 ou 30 anos, esses pequenos erros não aparecem de forma dramática. Eles aparecem como ausência de resultado. A pessoa olha para trás e sente que trabalhou muito, decidiu muito, se esforçou muito, mas construiu pouco. E aqui está uma verdade desconfortável. A maioria das pessoas não perde dinheiro por grandes decisões erradas. Elas perdem porque não conseguem sustentar boas decisões por tempo suficiente. O pensamento de curto prazo cria uma necessidade constante de validação. A pessoa precisa sentir que está certa agora, que a decisão foi boa agora, que o caminho está funcionando agora. Mas o longo prazo não oferece esse tipo de confirmação. Ele exige confiança sem aplauso. Exige paciência sem recompensa imediata. Exige silêncio. Warren Buffett sempre falou sobre isso de forma simples. Para ele, o maior risco não é o mercado cair. O maior risco é o investidor perder a capacidade de esperar. Cada vez que alguém reage ao curto prazo, ela está dizendo ao tempo: pare de trabalhar, eu assumo daqui. E o tempo nunca aceita esse pedido. Pensar no curto prazo transforma investimento em entretenimento, em algo emocionante, mas improdutivo. Pensar no longo prazo transforma investimento em construção, lenta, sólida e quase invisível. É por isso que tantas pessoas parecem estar sempre ocupadas financeiramente, mas poucas realmente constroem patrimônio. Elas estão sempre fazendo algo, mas raramente permanecendo em algo. O curto prazo não destrói riqueza de uma vez. Ele a corrói lentamente, sem barulho, sem aviso, sem parecer um erro. E quando o dano se torna visível, o tempo que poderia ter feito o trabalho já foi interrompido vezes demais. Warren Buffett não construiu sua fortuna tentando prever o próximo movimento do mercado. Ele construiu fazendo algo muito mais simples e muito mais difícil. Ele aprendeu a pensar diferente. Enquanto a maioria das pessoas pergunta: o que eu faço agora? Buffett pergunta: isso ainda faz sentido daqui a 10, 20, 30 anos? Essa mudança de pergunta altera tudo. Para Buffett, risco não é volatilidade. Risco não é o preço cair amanhã. Risco é não entender o que você possui. Risco é depender do humor do mercado para se sentir seguro. É por isso que ele não reage a notícias, não tenta antecipar crises e não muda de estratégia a cada ciclo. Buffett constrói decisões que não precisam ser revistas o tempo todo. Ele entende que cada nova decisão é uma nova chance de errar. Por isso, prefere reduzir o número de escolhas em vez de aumentá-las. Menos decisões, menos ruído, menos emoção, mais tempo. Uma das maiores vantagens competitivas de Buffett não é acesso privilegiado à informação, nem inteligência acima da média. É paciência estrutural. Ele organiza a vida financeira de forma que a paciência seja o padrão, não a exceção. Enquanto muitos buscam emoção nos investimentos, Buffett busca previsibilidade. Enquanto muitos precisam sentir que estão certos agora, ele aceita passar longos períodos sem validação alguma. Isso exige maturidade emocional. Exige aceitar que boas decisões nem sempre parecem boas no curto prazo. Buffett também entende algo que a maioria ignora. Tempo não é apenas um fator, é o principal multiplicador. Quando você acerta razoavelmente e permite que o tempo trabalhe, o resultado tende a ser extraordinário. Quando você tenta acertar perfeitamente, mas interrompe o processo o tempo todo, o resultado tende a ser medíocre. Essa forma de pensar parece entediante,
E é exatamente por isso que funciona. Poucas pessoas conseguem sustentar esse nível de calma por décadas. E é por isso que poucas pessoas constroem patrimônio de forma consistente. Se você está percebendo que o maior desafio não é encontrar o investimento perfeito, mas desenvolver a paciência certa. Deixar um like ajuda o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo, calmo, profundo e sem hype, merece continuar sendo recomendado. No próximo bloco, vamos colocar lado a lado o comportamento da pessoa comum e o comportamento do investidor racional. Porque é nesse contraste que a diferença entre girar dinheiro e construir patrimônio fica mais clara. Para entender por que o curto prazo destrói riqueza, é útil observar dois comportamentos lado a lado. De um lado, a pessoa comum. Do outro, o investidor racional. A pessoa comum observa o que está acontecendo agora. Ela reage ao que vê. Se o preço cai, algo parece errado. Se o preço sobe, algo parece urgente. Ela interpreta movimento como sinal, e sinal como necessidade de ação. O investidor racional enxerga o mesmo cenário e chega a conclusões diferentes. Ele entende que preços se movem por inúmeros motivos, muitos deles sem relação direta com valor. Para a pessoa comum, queda gera medo, alta gera ansiedade. Para o investidor racional, queda é informação, alta é apenas contexto. A pessoa comum precisa sentir que está certa o tempo todo. Ela busca confirmação imediata e, quando não encontra, muda de decisão. O investidor racional aceita a incerteza. Ele sabe que boas decisões raramente oferecem conforto no curto prazo. A pessoa comum mede sucesso em dias ou meses. Ela olha para resultados recentes e tenta ajustar o caminho rapidamente. O investidor racional mede sucesso pela qualidade do processo, não pelo resultado imediato. A pessoa comum muda de estratégia quando sente desconforto emocional. O investidor racional muda apenas quando os fundamentos realmente mudam. Enquanto a pessoa comum pergunta, o que eu faço agora? O investidor racional pergunta, o que posso fazer para não atrapalhar? Essa diferença parece pequena quando observada em um único ano, mas se torna gigantesca ao longo de décadas, porque riqueza não é construída por decisões heróicas tomadas no momento certo. Ela é construída por comportamentos consistentes mantidos por muito tempo. A pessoa comum confunde atividade com progresso. Ela acredita que estar sempre fazendo algo é sinal de inteligência. O investidor racional entende que excesso de ação é uma das formas mais comuns de erro. Ao longo do tempo, a pessoa comum se cansa, se frustra, desiste. O investidor racional permanece. E o mercado, no fim das contas, não recompensa quem reage melhor. Ele recompensa quem permanece melhor. Se você está começando a se identificar mais com o segundo comportamento do que com o primeiro, ativar o sino de notificações é uma forma simples de não perder conteúdos que reforçam esse tipo de pensamento no longo prazo. No próximo bloco, vamos sair da comparação e falar sobre como evitar esse erro na prática. Porque entender o problema é importante, mas saber como agir de forma diferente é o que realmente muda o resultado. Evitar o erro número 1, que destrói riqueza, não exige genialidade, nem acesso a informações privilegiadas. Exige estrutura. A maioria das pessoas tenta resolver esse problema tentando pensar melhor em momentos de pressão, mas isso quase nunca funciona. Quando a emoção aparece, o pensamento racional já está comprometido. Por isso, a primeira forma real de evitar esse erro é decidir antes como você vai agir quando o curto prazo tentar assumir o controle. Investidores racionais não confiam na própria força de vontade. Eles confiam em regras simples.
regras que reduzem decisões, regras que diminuem a necessidade de reação, regras que protegem o tempo. Uma dessas regras é simples: não revisar decisões o tempo todo. Se você sente a necessidade constante de olhar resultados, de ajustar caminhos, de reagir a cada movimento, provavelmente está pensando no curto prazo. Decisões que importam não precisam ser revisitadas toda semana. Outra regra importante é separar informação de ação. Notícia não é ordem. Opinião não é obrigação. Movimento não é comando. O curto prazo cria a ilusão de que toda informação exige resposta imediata. O investidor racional aprende a observar sem agir. Ele entende que não fazer nada é, muitas vezes, a decisão mais difícil e mais correta. Outra forma prática de evitar esse erro é reduzir a comparação. O mercado sempre terá alguém ganhando mais rápido. Sempre haverá histórias de sucesso imediato. Sempre haverá a sensação de que você está ficando para trás. Comparação constante é um atalho direto para decisões ruins. O investidor racional entende que riqueza não é uma corrida visível. É um processo silencioso. Ele não mede o próprio progresso pela velocidade dos outros, mas pela consistência do próprio caminho. Também é fundamental aceitar o desconforto. Construir patrimônio envolve longos períodos em que nada parece acontecer. Esse silêncio não é sinal de erro, é sinal de que o processo está funcionando. O curto prazo tenta convencer você de que o silêncio é fracasso. O longo prazo sabe que o silêncio é maturação. Evitar esse erro não significa fazer menos por preguiça. Significa fazer menos para errar menos. Significa permitir que poucas boas decisões tenham tempo suficiente para produzir resultados. Se você sente que esse tipo de clareza prática é mais útil do que promessas rápidas, deixar um like ajuda o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo realmente faz diferença. No próximo e último bloco, vamos fechar esse raciocínio com uma reflexão final. Uma mensagem simples, mas poderosa, para levar com você toda vez que o curto prazo tentar roubar sua atenção. Ao longo deste vídeo, falamos sobre um erro que raramente chama atenção, mas que cobra um preço alto com o tempo. Não é um erro técnico, não é falta de informação e não é falta de oportunidade. É a tendência humana de pensar no curto prazo em decisões que exigem décadas. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando acertar o momento certo, o investimento certo, a decisão perfeita, a oportunidade que vai mudar tudo. Mas riqueza raramente nasce de um grande acerto isolado. Ela nasce de algo muito mais simples e muito mais difícil. Ela nasce da capacidade de evitar erros óbvios por muito tempo. Warren Buffett não ficou conhecido por prever o futuro. Ele ficou conhecido por não sabotar o presente, por não reagir a cada ruído, por não confundir movimento com progresso, por entender que paciência não é esperar sem fazer nada. É sustentar boas decisões quando nada parece acontecer. Riqueza não é um evento, não é um momento específico, não é um pico. Riqueza é um comportamento repetido. É pensar bem quando todos estão correndo. É permanecer quando todos estão mudando de direção. É aceitar o silêncio quando o curto prazo exige barulho. Se existe uma ideia que vale a pena levar deste vídeo, é esta: pensar melhor hoje vale mais do que ganhar mais amanhã. Porque decisões tomadas com clareza tendem a se multiplicar com o tempo. Se este conteúdo ajudou você a enxergar o dinheiro de forma mais racional, se inscrever no canal é um passo simples para continuar desenvolvendo esse tipo de pensamento no longo prazo. Aqui, a proposta não é prometer ganhos rápidos, é ajudar você a pensar melhor antes de agir. E se você quiser acompanhar esse tipo de reflexão
sempre que um novo vídeo sair. Ativar o sino de notificações garante que você não dependa do acaso para encontrar conteúdos assim. Princípios do capital. Pensar bem é o primeiro passo para enriquecer.